Olá pessoal, meu nome é Charles, eu sou estudante do mestrado da Unesp, campus de Presidente Prudente, é, recebo fomento da CNPq, então já fica aí meus agradecimentos à própria CNPq e também à CMD pelo congresso maravilhoso aí e pela oportunidade de estar divulgando um pouco o meu trabalho e estar conhecendo o trabalho de outros colegas aí ao redor do mundo, né, ao redor do Brasil. O tema desse trabalho aqui é o ensino de ciência para investigação perante o ensino tradicional, uma mudança necessária, né? Então vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho da introdução aqui, é, falar do ensino, falar da educação, da perspectiva do tradicional é algo muito delicado, né? Porque aí tem várias vertentes que a gente tem que levar em conta, né? Como a cultura, a sociedade e a história da época, né? Aí a gente não pode ignorar esses fatores, né? Essa questão começou a ficar mais forte no século passado, né, no século XX, né? E até hoje, no século XXI, a gente sabe que as mudanças são necessárias, ainda mais que esse contexto tecnológico que a gente vive hoje, mas pouco mudou na prática, né? Quem atua na sala de aula sabe muito bem disso, né? Muito pelo contrário, né? Tem tido um retrocesso, né? Quem trabalha como professor aqui no estado de São Paulo vai entender bem o que eu estou falando, né? Então, para falar um pouquinho desse ensino tradicional, a gente também traz a vertente do ensino de ciências por investigação, né, chamada ENSE, que tem trabalhado contra a escolástica também, né, e é mais um aí no meio de tantas iniciativas novas aí. Bom, falar um pouquinho da metodologia em si, né? Aqui não tem muito segredo, a gente se baseou no Gil, né, quando ele diz sobre a pesquisa bibliográfica e de natureza exploratória, tentando desenvolver um pouco o conceito e criar hipóteses para futuras pesquisas, né? Vale ressaltar que essa nossa pesquisa aqui é um recorte transversal da minha dissertação de mestrado, né? A gente já tem trabalhado no ensino de ciências lá, então resolvi trazer uma narrativa um pouquinho diferente, né? Comparando ela com o ensino tradicional, né? Além disso, o que a gente usou de base aqui foi a Ana Carvalho e a Lúcia Sacerão, que são referências no assunto, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, falando do ensino tradicional em si, como eu falei, né, estudar a educação e a história dela é muito complexo, né, porque depende muito de cada época, né, desde o Sócrates na Grécia, depois veio a Roma, que dominou a Grécia e tudo mais, né, mas vale destacar aqui a Idade Média, né, que ela foi marcada muito pela Igreja, né, pela influência da Igreja, principalmente com os dogmas dela, né. E isso perdurou por muitos tempos, né? Até os dias de hoje, eu posso dizer, né? Depois veio a Idade Moderna, com Comênios, né? E foi aí que nasceu o ensino tradicional através do Comênios, né? Que dura até hoje, né? E atualmente a gente está na Idade Contemporânea, né? Que se iniciou depois da Revolução Francesa e se destaca hoje pelos seus avanços tecnológicos, né? O fato é que cada época teve sua necessidade e ela foi atendida da melhor forma possível, levando em conta todo o contexto da época, né? É importante falar isso porque muito se critica o ensino tradicional, né? Principalmente os jovens professores, mas pouco se fala do porquê, né? Ela não surgiu do nada, né? Ela surgiu no contexto que ela devia surgir e ela teve suas contribuições, né? O fato é que hoje ele não tem nenhuma contribuição na nossa educação atual, né? Em pleno século XXI. Então há necessidade de mudança, né? Mas a gente não pode ficar criticando sem ao menos entender o contexto do porquê veio o ensino tradicional e do como ele se perdurou e por que se perdurou até os dias de hoje, né? Mas em contrapartida a gente tem o ensino de ciências, né, que como eu disse é mais um entre tantas mudanças, tantas iniciativas aí interessantes que estão vindo para mudar esse nosso contexto atual, né? E qual que é a perspectiva do ensino de ciências, né? O ENSE no caso, né? O ensino por investigação, né? Ele é justamente como o nome diz, ele é focado no problema, né? Ele é investigativo no sentido de que a ideia é fazer o aluno refletir, né? Fazer o aluno pensar, né?
E esse é o problema do tradicional, né? Você dá conceitos prontos e tudo mais, né? Isso mata o pensamento da criança, né? O que a gente quer é fazer ela refletir, é fazer ela criar hipóteses, né? Através de experimentos, através da prática mesmo, né? Essa é a base do ensino de ciência por investigação, né? O fato é que hoje as pessoas, os alunos, estão presos a teorias e equações, né? E não tem nenhum sentido hoje mais ficar se limitando a coisas tão longe do cotidiano da criança, né? Tanto é que uma das premissas do ensino de ciências por investigação é justamente estar trabalhando diretamente com o cotidiano das crianças, com um problema que elas trazem, problemas que afetam diretamente ela, né? E esse é um caráter muito, muito forte, muito presente nele, né? Por isso que ele tem esse pensamento de trazer um cidadão crítico, né? Transformar num cidadão crítico, né? Muito parecido com o que o Paulo Freire falava, né, da educação bancária, né, educação contextualizada do Paulo Freire tem muito a ver com o ENSE, né. E nesse meio contexto a gente também tem a vertente da alfabetização científica, né, que é o objetivo geral do ENSE basicamente, né, que é justamente estar trazendo aí um sujeito mais crítico, né, mais atual, né, que ele entenda todas as áreas que passam pela vida dele, né, seja políticas, tecnologias, o ambiente e tudo mais, né. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso, né? Como eu falei, o ensino tradicional já teve seu papel ao longo da história, né? Mas o fato é que memorização refletiva, assimilação de conteúdos e tópicos sem contexto já não tem mais o efeito de 50 anos atrás, por exemplo, né? Então, por isso que a gente tem que estar abrindo aqui espaço para novos desafios, novas oportunidades, como o ensino de ciência por investigação, né? Também vale destacar aqui o nosso contexto pós-pandemia, né, que foi um completo descaso quando o assunto é ciência, né, o desleixo do governo da época, né, retrocedendo políticas públicas, né, e trazendo muita desinformação, né, principalmente a respeito da vacina, o que prejudicou muito, muito, muito o Brasil, né, não só o Brasil, o mundo inteiro de forma geral. E esses efeitos colaterais duram até hoje, em pleno 2024. Enfim, por fim, vale destacar que o ENSE é só mais uma ferramenta, como eu já disse, a combater a escolástica, né? A gente realmente tem que estar sempre aberto aí a novos pensamentos, a novas metodologias que virão, né? E sempre englobar todos, né? Bom, essas são as referências finais, né? Por fim, eu só queria agradecer novamente a CNPq, a Unesp de Prudente, aqui aos meus professores, né? Em especial ao meu orientador Moacir de Souza e o Paulo Raboni. Também agradecer novamente a CMD aí pela oportunidade de estar divulgando meu trabalho e estar conhecendo o trabalho de outros colegas. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado, viu?